Olá, amigos e irmãos, aqui pastor Rafael Ladislau. Quero hoje mais uma vez trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. E eu quero ler um texto que está lá em Êxodo, capítulo 19, versículos 16 a 19, que diz assim: E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. Que interessante essa passagem, né? Deus chama Moisés para falar com ele no monte, e aí o monte fumega, relâmpagos, trovões e um som muito alto como de buzina, e o povo embaixo do monte tremendo de medo, achando extremamente perigoso aquilo que Moisés estava fazendo, mas para Moisés, acima de tudo, era uma grande bênção, a bênção de ouvir a voz de Deus de pertinho. E o texto diz de forma bem detalhada, e Deus falava com ele em voz alta. Sabe, com essa crise do coronavírus, nós vemos as más notícias soarem como um som alto, como de buzina, o medo, o pavor das pessoas no mundo todo, a crise financeira como relâmpagos e trovões. E no meio disso tudo, eu percebo que Deus está falando. E Deus está falando em voz alta. E pelo menos 4 coisas importantes Deus está falando em voz alta. A primeira delas, valorize mais a sua família. Pessoas que viviam uma vida hiperativa agora estão sendo obrigadas a ficar mais em casa e estão vendo quanto tempo perderam. Como é bom estar mais perto dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, de estar mais tempo em casa reservando tempo de qualidade para a sua família. E tem sido muito bom e muito importante a nossa sociedade perceber isso. E Deus está falando isso em alto e bom som. Valorize mais a sua família. Segunda coisa que Deus está falando em alto e bom som. Valorize mais o seu trabalho. Pessoas que reclamavam, que murmuravam do seu trabalho, agora com a crise financeira que já se instala, muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas sendo ameaçadas de perder o seu emprego, agora estão percebendo que devem valorizar mais o seu trabalho, que devem glorificar a Deus pelo seu trabalho, pela remuneração que recebe, devem glorificar a Deus pelo seu ganha-pão, porque sem Ele é muito, muito pior. Deus está falando em voz alta, valorize mais o seu trabalho. Terceira coisa que Deus está falando, valorize mais os mais velhos, valorize mais os idosos. Nós estamos percebendo movimentos lindos de jovens, de pessoas colocarem mantimento na porta dos idosos, ajudarem, criarem grupos de videoconferência para estar mais pertinhos deles. Isso tem sido uma bênção. A nossa sociedade ocidental, especificamente no Brasil, valoriza muito pouco os idosos. E essa crise tem nos ensinado a dar mais valor aos nossos idosos. Quarta coisa importante que Deus está falando em voz alta no meio dessa crise: valorize mais a sua igreja. O ajuntamento dos cristãos, sendo impedidos agora ou limitados em estar participando de cultos nas igrejas, em ajuntamentos. Que saudade que estamos sentindo daquele bafo de adoração na igreja, daquela presença de Deus que a gente sente no ajuntamento do povo de Deus, de estar em comunhão uns com os outros. Deus está falando, valorize mais a sua igreja, valorize mais o seu pastor, valorize mais o ajuntamento de cristãos, valorize mais a casa de Deus. E a principal coisa que Deus está falando no meio dessa crise, Deus está dizendo em voz alta que as melhores coisas da vida não são coisas, é aquilo que Ele dá de graça e pela graça. Quanto nós pagamos pela nossa saúde? Pessoas ricas estão sendo acometidas e morrendo com o coronavírus. Quanto nós pagamos pela nossa família, pelas nossas amizades? As melhores coisas da vida não são coisas, é aquilo que Ele nos dá de graça e pela graça. Que depois dessa crise,
você tenha os valores de Deus em você. Que você tenha em você aquilo que Deus valoriza. Que você valorize o que importa para Deus. E você vai sair dessa crise muito melhor do que como você entrou. Você vai sair dessa crise mais forte. Você vai sair dessa crise mais abençoado por Deus. Você vai sair dessa crise com valores que vão te impulsionar por uma vida superabundante. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça. Te dê discernimento para ouvir a voz dele. E que você seja muito feliz, mesmo em meio à crise. Feliz em ouvir a voz de Deus. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.